Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Modelo é Não Ter Modelo, hoje aqui com André Passamani, modelo da Mutato, que foi uma das agências que vocês mais pediram para a gente vir visitar e conhecer um pouquinho mais. Então, em primeiro lugar, obrigado aí pela tua disponibilidade de tempo e de espaço aqui para nos receber para esse bate-papo. Valeu, Rafa, obrigado pelo convite. A Mutato, para quem não conhece, ela é uma evolução de um modelo de negócio que o Passa tinha antes, de uma produtora que chamava Colmeia e que depois virou o Mutato. Então essa já é a minha primeira pergunta, Passa. Por que matar a produtora, entre aspas, e montar uma agência, né? Uma agência que hoje a gente sabe que é uma das agências mais legais do Brasil, vamos dizer assim, atende clientes muito legais como Netflix, Avon, Samsung, Brahma e tal, mas se puder contar um pouquinho como foi a Colmeia e por que a decisão de trocar, para a gente começar a entender o modelo de negócio aí da Mutato. Tá bom. Em primeiro lugar, don't believe the hype, não acredite no hype, ele não te faz bem, galera. A Colmeia, ela surgiu como uma empresa que queria fazer digital e por acaso, bem por acaso, porque meu sócio procurou várias formas de começar essa empresa, o grupo, né, que era majoritário, portanto o dono dessa empresa, era um grupo de produção. Então a gente teve que se inventar como uma empresa que era uma produtora. Mas na nossa cabeça ela era uma empresa de digital, de produzir coisas digitais. E é muito doido, porque logo depois nasceu a Gringo e logo antes, enfim, logo depois, a Gringo e a Cubo. E essas duas empresas viraram agências. E a gente continuou sendo um outro troço. E o que aconteceu foi que, naturalmente, a gente começou a prestar serviço para marcas sem o intermédio de uma agência. Não foi necessariamente uma coisa desenhada. E à medida que ela foi acontecendo com frequência, a gente foi virando uma outra empresa. E aí isso gerou um problema. Porque o sócio, dono dessa empresa, era um grupo de produção que tinha entre seus clientes, os maiores, os principais e talvez os únicos, agências de publicidade. E essa outra empresa que fazia coisas que as agências em 2011 começaram a tratar como se fosse concorrente delas. E na nossa cabeça, na verdade, não era. A gente era muito complementar. Então, disso acabou gerando um estresse que gerou o fim da Colmeia. Quando a gente surgiu como Mutato, a gente surgiu associado a um grupo de agências de publicidade. 9 meses de empresa funcionando, a gente não tinha um diretor de atendimento. Na verdade, não tinha nenhum atendimento. Só tinha gerente de projetos. Com 2 anos, com 1 ano a gente teve o primeiro diretor de criação. Com 2 anos a gente teve o primeiro profissional graduado de planejamento. E com quase 5 anos a gente contratou o primeiro profissional de mídia dentro da empresa. Então, assim, isso é uma agência? É assim que se faz uma agência? Você trabalha 9 meses sem ter atendimento? A agência, você existe 5 anos sem ter nenhum profissional de mídia? O que me diziam o tempo inteiro é que a gente não era uma agência. E a gente falava, não, beleza, tá tudo bem, a gente presta esse serviço. Eu não tenho a menor dúvida de que quando você vai numa agência, quando você vem na Mutato, você vai encontrar serviços prestados que são parecidos. Eu não tenho a menor dúvida que você vai encontrar diferenças muito grandes, mas eu também não tenho a menor dúvida de que isso é uma convenção que existe por conta de um modelo de negócio. Então, como o nosso modelo de negócio ele é um pouco específico em relação só ao mercado brasileiro, se você for na Argentina, ele já não é tão específico assim. Na Colômbia, ele também não é tão específico. Nos Estados Unidos, ele talvez seja até normal. Então, eu não vejo, sabe? Eu acho que tem uma parte do hype que acontece porque a gente é diferente. Mas foi só um defeito genético de nascença, não foi tipo, nossa, eu quero muito ser do hype, eu quero ser diferente. Não foi tipo, putz, eu não tenho essas condições para fazer um outro negócio. A gente quer fazer coisas que a gente considera que são legais, tem esse critério técnico muito, muito estranho, porque ele muda muito rápido, né? Sim. Como na origem, e isso acabou nos levando o tempo inteiro a ficar próximos da entrega. E aí, pegando esse gancho desse início, Passa, eu lembro que há uns anos atrás a gente conversou, o Passa tem essa prática de abrir espaço de conversa com várias pessoas, muita gente já me disse que já veio aqui bater um papo contigo e tal.
Eu lembro que tu me falou que um dos problemas que a gente tinha no mercado publicitário e no mercado de novos negócios publicitários era cobrar pela ideia, né? E fazer com que a empresa, a agência, enfim, crescesse, não necessariamente dependendo de mídia, né? E de lá para cá isso mudou? Tu ainda acha que é difícil cobrar pela ideia? Eu acho. E que sem mídia não dá para crescer? Eu acho que não. Eu acho que ainda é uma assim, o mercado brasileiro tem características muito específicas, né? Dizem que tudo que só tem no Brasil é uma jabuticaba, né? Então o mercado brasileiro de publicidade é uma jabuticaba nesse sentido, ele é um mercado específico. Dito isso, uma coisa que eu descobri ao ter a Mutato em outro país foi surpreendente. É que o fato de ser um mercado tão específico não é ruim necessariamente para o mercado brasileiro, é bom. Você consegue acreditar nisso? Ninguém consegue. Porque quando eu fui para a Colômbia e vi o tamanho que as agências tradicionais, como a gente chama aqui, que eles não gostam que a gente chama, mas as agências que existiam antes do século XXI fazendo comunicação, o tamanho que elas têm é muito menor do que os birôs de compra de mídia. Essas empresas são potências, têm 500 funcionários, enquanto uma agência tradicional de comunicação tem lá 50, 100, 150 pessoas, às vezes 20 pessoas. Isso é uma agência de grife, sabe? Internacional. Então, ou seja, o dinheiro no Brasil ele corre de uma maneira diferente. A gente, como eu disse, começou com um modelo em que a mídia, na verdade a gente acreditava que o modelo era não ter mídia. Depois de 5 anos a gente passou a ter profissionais de mídia, a gente tem operações conjuntas com outras empresas para operar a mídia, a gente entrega com operações internas, mas os meus, 5 maiores clientes eu não tenho remuneração nenhuma de mídia. Nos meus 5 clientes, 5 maiores em termos de faturamento. Ou seja, é um dinheiro novo teoricamente. Dentro do teu modelo, não é um dinheiro novo. Não, digo dentro do que o mercado de comunicação convenciona, porque ele tem uma agência na qual todo o acordo de remuneração está lá e ele teve que remunerar uma outra empresa. O caminho que a gente conseguiu na prática foi pelo social. Então existe um trabalho que a gente faz, que a gente gosta muito de fazer, que está na origem da Mutato, que na Colmeia não estava na origem, então se você parar para pensar, são 2 empresas muito diferentes por isso, porque uma empresa trouxe esse DNA do conteúdo no social, a outra não tinha. A gente entendia. A gente fazia branded content, mas a gente focava muito mais em coisas maiores. Então, assim, a gente se preocupava em fazer séries de 20 episódios que vão sair por 6 meses. E 20 minutos cada episódio. Entende? É outro rolê. E aqui a gente tá falando de produzir, 20 posts um dia, para dar um exemplo aleatório, não que seja exatamente isso, galera, mas às vezes acontece, a gente está cobrindo uma Copa do Mundo aqui dentro e aí pode ser que saiam 20 posts naquele dia, porque pode ter assunto, quando é 7-1 é mais difícil de ter muito assunto, mas quando é um jogo mais interessante, ou 3 jogos na rodada, pode ser que saiam 20 posts. Você tem um comitê de diversidade, né? Conversando com o público sobre o que eles gostariam que a gente perguntasse, veio muito essa questão que a publicidade, principalmente das agências de São Paulo, são feitas por uma panelinha de amigos, né? Que estudaram nas mesmas faculdades, em boas faculdades e tal, e criar uma agência da forma como tu está falando, né? Trazendo toda essa diversidade e pessoas fora dessa bolha, ela precisa de processos, né, como tu falou. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse processo, sobre o Comitê de Diversidade, Sim. Qual a importância dele e como ele é na prática. Assim. É engraçado, assim, eu acho que a Mutato se transformou por conta dessa jornada, né. Aconteceram alguns episódios aqui na Mutato que foram um pouco surpreendentes pra gente na época. A gente teve um caso de assédio sexual dentro da empresa, que a pessoa não conseguiu entender que aquilo tinha sido um assédio. Ela falou, pô, não, eu tava trocando ideia, tipo, então, não, quando você conta para outras pessoas, essa ideia que você tava trocando era uma outra coisa, estava no meio... É um processo. O lance do Comitê de Diversidade foi deflagrado pela existência de coisas que não estavam alinhadas com a cultura. A gente fala, uma coisa é você dizer, né? Então você diz assim, não, aqui não existe machismo, aqui não existe racismo, não existe homofobia, não existe assédio sexual. Aí acontece um episódio, o que você faz? Se você tenta varrer isso para baixo do tapete, você vai estar criando um ambiente em que você fala uma coisa e faz outra. E aí quando a gente começou a lidar com questões que a gente entendia que não deveriam existir, mas elas estavam existindo, isso inflamou algumas pessoas.
E essas pessoas vieram cobrar a empresa. E aí como tu recebe esse e-mail? Eu recebi da melhor forma. Vocês querem me ajudar a resolver o problema. Porque um cara só para resolver o problema inteiro da empresa é impossível. Agora, se você, além de ser redator, community manager, está disposto a me ajudar a resolver o problema, eu vou te apoiar nessa solução, porque eu já tenho menos trabalho para fazer, eu já tenho apoio. Isso foi fundamental. E aí essas 4 pessoas que trouxeram essa provocação já tinham informado uma galera, assim. Que eu acho que numa outra empresa talvez fosse visto com maus olhos. Vamos assim. demitir todo mundo. Essa galera está criando intriga. E assim, de verdade, eu olhei e falei, cara, assim, pensa que esses caras eram pessoas bem avaliadas, pessoas que faziam um bom trabalho, com disposição de, tipo, cara, é tudo que o empreendedor, né, a gente sonha, entendeu? Esses caras estão dispostos a dar uma cota extra de sacrifício para a empresa. Cara, isso é maravilhoso, esses caras estão comprometidos com o negócio. Tá, mas deixa eu ouvir suas ideias, então vamos juntar um comitê, mas espera aí, vou fazer um comitê com essa panela de 4 pessoas? Não, eu vou abrir para todo mundo. Quem quer participar? E 10, 20 pessoas vieram. E aí, assim, dessa discussão, dessa provocação, eu só participei de uma reunião, dei um briefing do que eu queria, as pessoas ficaram extremamente... Porque já imaginaram, vai chegar um cara que é um sócio da agência e vai mandar no comitê. Sim, e eu falei, façam assim. Exato, e o que eu fiz foi, a única participação que eu tive foi, eu preciso orientar vocês. Esse troço só vai funcionar se for no amor. Se for na dor, a gente não vai chegar lá. Eu entendo que os embates, os conflitos vão ter, vocês não gostam de ter umas pessoas. Mas se a gente não conseguir fazer as coisas andarem através do humor, do afeto, de pegar na mão de quem também não... Porque tem gente que não entende as coisas que estão... pessoas vêm com termos super sofisticados, que quem faz ciências sociais manja, aí vem outro cara que é da área de exatas, vem trabalhar aqui, o cara não entende, entendeu? O cara é branco, o cara nunca leu sobre esse Angela Davis, nunca leu nada disso. Aí o cara vai se defrontar com uma série de coisas que ele não faz nem ideia. Aí você começa a trabalhar. Então o comitê teve muito essa importância, assim, que foi de levantar essas questões todas, expor as questões todas, e se propor a ajudar a gente a resolver. Então. Vamos nesse ponto aí, porque eu acho que muitas vezes quando a gente levanta uma bandeira ou se posiciona como alguém que respeita ou traz essa pauta, traz luz para isso, eu acho que tem um grupo de pessoas que vê a Mutato como uma agência legal, quer fazer trabalhos com eles porque eles têm pessoas diversas e vão me trazer pensamentos diversos, mas também tem muita gente, eles estão pagando de desconstruidão para que todo mundo fale bem deles e tal. E aí isso faz com que muitas vezes as pessoas comecem a achar furos nesse modelo, né? Pra gente falar sobre isso, né? E aí eu tava olhando o site de vocês, vi lá no About, que tem lá uma seção Partner, Associates e Staffs. E são 11 pessoas, todas elas brancas. E aí eu fiquei pensando isso quando eu tava olhando. Eu disse, putz, mas... ao mesmo tempo, eu sei de tudo que a Mutato faz, do comitê, de toda essa preocupação e tal, mas também tem uma pauta muito forte no mercado, que é mulheres e negros em cargos de liderança, né? Qual é a dificuldade de fazer com que esse processo seja natural, de fato, e se tu sente esse peso, as pessoas estão buscando esses furos para dizer, cara, a Mutato não é tão desconstruidora assim. Eu acho é que uma provocação. Eu acho que é aceitável essa. A primeira coisa de novo, assim, eu acho que o grande erro da indústria de comunicação é você ver dirigentes que já resolveram todos os problemas. Todos os problemas estão resolvidos. Se você procurar nas páginas, nas entrevistas, estão todos os problemas resolvidos. Eu acho que a Mutato é uma empresa que fracassa diariamente em resolver problemas. A gente não está bem longe de todos os problemas resolvidos. E às vezes eu vejo que quando você assume essas questões, é mais potente a tua relação com as pessoas que estão em volta de você. Você entende? Tipo, se você parte da premissa de que você vai simplesmente falar a verdade, então, vou te dar um exemplo. Muitas pessoas passaram a ver a Mutato por conta das redes sociais da Mutato. E isso passou a existir porque a gente passou a pegar as fotos que as pessoas tiravam aqui. E passou a pegar as fotos. E é o que aconteceu, eu não sei explicar. As pessoas começaram a ver pessoas que talvez não fossem normais mas de comunicação. Não houve um plano de comunicação de vamos fazer um ensaio fotográfico com gente diversa. Não, eram pessoas que estavam aqui e que por acaso gostavam muito de se fotografar e se publicar nos seus Instagrams. Uma pessoa que trabalhava aqui simplesmente passou a pedir para republicar como Mutato. A pessoa achou demais, a empresa que ela trabalha quer republicar a foto dela, porque de fato é uma foto boa, a pessoa faz uma pose, vem com uma roupa, o outro colega vem com uma roupa parecida, fazem lá, enfim, milênios, sabem tirar selfie, eu nem sei como é que funciona. A gente podia tirar. Exato. Eles vêm e aí tiram as fotos e a gente passou a republicar. E aí eu percebi em determinado momento que isso tinha um peso muito grande. E assim, de verdade não foi um plano de comunicação.
foi uma coisa espontânea e natural. A gente tem um Instagram da empresa, a gente precisa ocupar esse Instagram, produzir fotos dos sócios. Todo dia seria uma sandice absoluta, além do mega trip escrota. Diretor de criação de braços escroto. Tem um Tumblr que era só diretor de criação com a mão na cabeça. E aí eu acho que talvez uma boa parte dessa imagem da Mutato tem a ver com uma coisa que é tão simples quanto o Zani e a Dani começaram a republicar as fotos das pessoas aqui. E aí essas pessoas eram muito jovens e gostam muito de tirar fotos e a gente republicou. Isso tomou talvez uma proporção porque de fato havia já algum índice de diversidade aflorado na Mutato que não era grande, era muito baixo. A gente tinha, sei lá, 2, 3% de diversidade. E eu não estou contando com a moça da limpeza nem com o recepcionista. Não era um número tão alto. Mas à medida que as pessoas passaram a se ver, a gente começou a receber currículos e começou a consultar pessoas. E aí tem um papel muito importante de uma das pessoas desse comitê de diversidade, que é uma hoje uma diretora, que era uma gerente, que ela, toda reunião que ela tinha vontade de dizer, não tem uma pessoa negra nessa empresa em cargo de liderança. E aí, assim, até hoje a gente ainda não tem um diretor negro dentro da empresa, mas a gente está discutindo, ela traz essa discussão para a Mutato desde o dia que ela chegou aqui, há quase 4 anos atrás. Provoca. E ela contratou no time dela pessoas que eram fora desse padrão. Então, assim, uma coisa, de novo, é você enxergar o problema e entender que isso é um problema. Eu acho que isso já te coloca num lugar diferente das outras pessoas que, não enxergam o problema e 2, tentam dizer que já resolveram. Pra gente fechar, então, falou que há 20 meses atrás, o que tu faz hoje, que representa 35% da receita, ainda não acontecia. E 20 meses pra frente, assim, onde está o dinheiro daqui a alguns anos? Essa é uma pergunta que eu gostaria muito de saber. Mas o que vocês estão deslumbrando, assim, de... Pra você ter uma ideia, então 20 meses atrás, se há 24 meses atrás eu falasse pra você que 35% da minha receita, se alguém me falasse, em cima de uma coisa nova, eu nunca teria apostado no que é essa receita nova. Eu teria apostado em outra coisa. Eu acho, se alguém tiver essa resposta, eu vou querer muito ver o vídeo. Veja uma série, alguém vai responder. Mas eu acho que eu realmente não consigo ter essa ideia, mas o que eu acho que é o futuro mesmo, que eu vejo na prática desde que eu comecei a trabalhar nessa indústria, existe uma multiplicação de empresas fazendo o trabalho. Eu carinhosamente gosto de chamar isso de orcutização do mercado de trabalho. E eu acho que esse movimento está longe de ter fim. Então, à medida que vão ter empresas cada vez maiores fazendo todo o trabalho, sendo a full service provider de um grande cliente, embaixo disso, na franja, vai ter um número cada vez maior de fornecedores entregando coisas. É tipo o Facebook concentrando o cenário de mídia, o Google, o Facebook, o Twitter, eles concentram violentamente o mercado de mídia. Ao mesmo tempo tem um número muito grande de empresas e microempresas, entre aspas, porque você não percebe ainda esses caras como empresas. Mas para dar um exemplo bem concreto, Mamilos é um veículo de comunicação, o Braincast é um veículo de comunicação, o Ivan Mizanzuki Podcast é um veículo de comunicação. É um creator ou é um veículo de comunicação? Eu, André, chamo isso de veículo de comunicação. É uma agência em algum momento? Eu acho que entrega de brand. Mas é óbvio que faz. Já tem um contrato lá com um cliente seu, cara. Você está disputando com eles o dinheiro. É óbvio que faz, é óbvio que sim, todos esses fazem. E em cima vai ter uma grande agência ali operando, uma média agência, uma pequena agência, fazendo várias coisas. Então, eu acho que assim, existe cada vez mais uma oportunidade de trabalho para vários modelos. O que tem é uma imprevisibilidade, entendeu? Então, assim, eu acho que, tem tendências que são claras, que a gente pega e olha, tipo, sei lá, vídeo, não chegou ao fim, stories, conteúdo real time, tem um monte de coisa, mídia no formato digital, mas, cara, o e-mail marketing, você conhece bem essa área, é mais velho do que andar pra frente na internet e continua funcionando, entendeu? Então, tipo, eu não gosto muito dessa futurologia por causa disso, porque o jeito mais fácil é você levantar, eu não gosto de levantar bandeira, eu acho que é totalmente diferente você ter uma posição muito clara sobre as coisas, tipo, eu gosto disso, eu defendo isso, eu sou contra isso, e levantar uma bandeira. Eu não acho que a Mutato, por exemplo, levante a bandeira de nada. Eu acho que a gente só simplesmente quer ser uma empresa que presta serviço e entrega. Mas, se eu souber
o que é o futuro dessa indústria, eu diria para você que eu estaria agora trabalhando violentamente para fazer, e aí eu não poderia te contar, porque senão não vai dar certo para mim. Outros vão fazer mais rápido. Mas com certeza alguém vai fazer mais rápido. Então tá, gente. Terminamos mais esse episódio do Modelo é Não Ter Modelo, hoje aqui com o André Passamani da Mutato. Obrigado, Passa, aí pelo teu tempo, por responder todas as nossas perguntas. Eu acho que essa conversa continua aí também nos comentários. Quem quiser bater um papo com o Passa, ele é um cara super aberto, pode conhecer a Mutato, é só chegar, manda mensagem. Manda mensagem no Facebook, manda mensagem no site, manda mensagem no Instagram, manda mensagem até no Zap. Vende Zap. Muito bem. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima.